pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o livro A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera. Esse livro foi lançado em 1984 na França, que era onde o autor morava na época, por ele estar exilado do seu país de origem, que era a Tchecoslováquia. Por isso que eu coloquei os dois aqui, porque na verdade o autor vai falar sobre a Tchecoslováquia. E ele só publica esse livro fora de lá porque ele não podia voltar para o seu país. Se cada segundo de nossa vida deve se repetir em número infinito de vezes, estamos pregados na eternidade como Cristo na cruz. Essa ideia é atroz. No mundo do eterno retorno, cada gesto carrega o peso de uma responsabilidade insustentável. É isso que leva Nietzsche a dizer que a ideia do eterno retorno é o mais pesado dos fardos. Mas será mesmo um atroz o peso e bela a leveza? O mais pesado dos fardos nos esmaga, verga-nos, comprime-nos contra o chão. Na poesia amorosa de todos os séculos, porém, a mulher deseja receber o fardo do corpo masculino. O mais pesado dos fardos é, portanto, ao mesmo tempo a imagem da realização vital mais intensa. Quanto mais pesado é o fardo, mais próximo da terra está a nossa vida, e mais real e verdadeira ela é. Em compensação, a ausência de fardo leva o ser humano a se tornar mais leve do que o ar, leva-o a voar, a se distanciar da terra, do ser terrestre, a se tornar semi-real e leva seus movimentos a ser tão livres como insignificantes. O que escolher então? O peso ou a leveza? Durante toda a narrativa, é esse tipo de consideração que o autor vai fazendo em relação aos atos do personagem e até mesmo em relação à própria vida. Porque aqui nós temos um narrador quase sempre em terceira pessoa, com alguns momentos em primeira pessoa, e altera eventualmente qual personagem está em primeira pessoa falando como narrador, mas também há momentos em que o próprio autor, a pessoa do autor, se insere no meio da narrativa para dar sua própria opinião. Isso, além dos próprios temas filosóficos que o livro traz, e ele traz muitos temas filosóficos, é o que faz algumas pessoas não gostarem desse livro, porque ele não tem uma narrativa linear. Nós ficamos sabendo do que acontece no final da história muito antes, então nós seguimos boa parte da narrativa acompanhando os personagens já sabendo o que vai acontecer com eles. Isso não é ruim. Isso, inclusive, ajuda a dar um peso muito diferente para os últimos momentos da narrativa, aqui como as últimas páginas, digamos, o último capítulo. Talvez se nós não soubéssemos o que acontecesse depois e que nos é contado antes, se nós não soubéssemos, nós interpretaríamos de forma muito diferente os últimos momentos da narrativa. Então toda a história acaba ficando em torno do que é leve e do que é pesado. E desse trecho que eu li aqui, a gente percebe exatamente qual é a balança que o autor está usando para colocar seus personagens no livro. Ser leve e viver de forma leve, mas superficial, e ser pesado. Viver de forma pesada, mas mais intensa. Além disso, nós temos um contexto histórico no livro, que é a Primavera de Praga de 68. Esse ano, na verdade, é um ano determinante para todo mundo. Em cada parte do planeta aconteceu algo que foi revolucionário, que determinou mudanças históricas, em que a gente percebe que são momentos em que a humanidade é colocada na esquina da história. Ela precisa virar para um lado ou para o outro, ela não pode seguir como ela está naquele momento. Nesse contexto, nós temos a dicotomia Estados Unidos-União Soviética, que está determinando as políticas adotadas em todos os países do mundo, no posicionamento mais capitalista ou mais socialista. Dentro de Praga, no contexto específico, nós temos uma questão de retirada de identidade. O autor fala pouco aqui, eu confesso que não conheço tanto assim da história da República Tcheca para poder falar mais profundamente. Mas do que ele nos traz, nós percebemos que há uma crise identitária já muito grande no país em razão de todos os efeitos históricos que eles sofrem, se submetendo de alguma forma a algum país vizinho. E o autor deixa evidente que isso é de longa data. Existe algo internamente que une essas pessoas, que é essa crise de não saber a quem vai se submeter agora. E possivelmente uma vontade de não se submeter a ninguém. E em razão de todos os acontecimentos de 68, acontece a invasão soviética,
a um contexto de perseguição, principalmente dos intelectuais, e de degradação da cultura e de tudo que se construiu. Todos os crimes passados do Império Russo foram perpetrados à sombra de uma discreta penumbra. A deportação de 500 mil de lituanos, o assassinato de centenas de milhares de poloneses, a eliminação dos tártaros da Crimeia. Tudo isso ficou gravado na memória sem provas fotográficas, logo como uma coisa indemonstrável, sujeita a mais cedo ou mais tarde passar por mistificação. Ao contrário, a invasão da Tchecoslováquia em 1968 foi fotografada, filmada e guardada nos arquivos do mundo inteiro. Percebam que este livro, com um trecho como esse que eu acabei de ler, foi lançado em 1984, que é exatamente o título do livro do George Orwell, que ele lançou décadas antes, falando justamente de um governo autoritário e de manipulação da informação. Então, ao acaso ou não, não sabemos, justamente aqui nesse livro nós temos uma das personagens principais, que é a Teresa. Ela vem de uma cidadezinha menor e vai morar em Praga, e lá ela acaba se tornando fotógrafa. E ela é uma das pessoas que fotografa, que registra essa invasão soviética, além de todos os acontecimentos daquele momento. Como eu disse, não sabemos se é ao acaso ou se pensado, mas esse é um momento de mostrar que as coisas serão registradas, que nada vai ser esquecido. Quem vive no exterior caminha num espaço vazio acima do solo, sem a rede de proteção que o país de origem estende a todo ser humano, onde ele tem família, colegas, amigos, e onde é compreendido sem dificuldade no idioma que sabe falar desde a infância. Em Praga, ela dependia de Thomas. É verdade, mas somente de coração. Ali, dependia dele para tudo. O que seria dela ali se ele a abandonasse? Devia passar toda a vida com medo de perdê-lo? Isso acontece porque Teresa, sendo essa fotógrafa, e Thomas, o seu marido, sendo um médico intelectual importante, são algumas das pessoas que precisam fugir da Tchecoslováquia depois da invasão soviética. Eles vão morar em outro país da Europa e lá eles começam a ter outras perspectivas. Também temos como personagens que para mim são principais do livro, a Sabina, que é uma pintora, que também é da Tchecoslováquia e também emigra nesse momento, e Franz, que é uma pessoa de outro país, o país onde todos esses outros personagens foram viver. Lá ele é um intelectual importante, mas ele nunca precisou lutar por liberdade. O país onde ele vive nunca passou por algo como a Tchecoslováquia está vivendo. Entre todos esses personagens se dão relações que em alguns momentos são leves, em outros são pesadas, e cada um deles individualmente reflete a sua vida sobre como levar e como a sua vida interfere na vida dos outros. Eu acredito que eu não posso falar muito profundamente sobre as relações que se dão, porque seria contar muito da história do livro. E me parece que falar sobre cada um deles individualmente falaria demais sobre tudo o que o autor quer colocar. Em muitos momentos a gente vai do ódio ao amor a cada um desses personagens. Inclusive esse é um outro motivo que leva algumas pessoas a não gostarem do livro, porque não gostam dos personagens, principalmente de Thomas, pela forma como ele age com Teresa. Sua situação não tinha saída. Aos olhos das amantes, estava marcado pelo estigma infamante de seu amor por Teresa. Aos olhos de Teresa, pelo estigma infamante de suas aventuras com as amantes. De todos os personagens, a minha favorita é a Sabina, porque ela é uma das personagens que consegue subverter em alguns momentos essa questão de leve ou pesado, misturando essas duas coisas. Porque ela era, assim, muito intensa, ela vivia tudo de forma muito profunda. Ao mesmo tempo que ela tinha tão claro para si como ela queria ser e as coisas que ela fazia e pensava, que isso acabava tornando a vivência dela também leve. Mas não leve a ponto de perder a intensidade dos seus atos, mas leve também por essa clareza que ela tinha em muitos momentos. Todos esses significados passavam pelo chapéu coco como a água pelo leito de um rio. E era, posso assim dizer, como o leito do rio de Heráclito. Não nos banhamos duas vezes no mesmo rio.
O chapéu coco era o leito de um rio e Sabina via a cada vez um novo rio correndo, um outro rio semântico. O mesmo objeto suscitava cada vez um outro significado, mas esse significado repercutia, como um eco, um cortejo de ecos, todos os significados anteriores. Ser mulher é para Sabina uma condição que ela não escolheu. O que não é consequência de uma escolha não pode ser considerado nem mérito nem fracasso. Diante de um estado que nos é imposto, é preciso, pensa Sabina, achar uma atitude apropriada. Parecia-lhe tão absurdo se insurgir contra o fato de ter nascido mulher quanto se glorificar dele. Num de seus primeiros encontros, Franz lhe disse com uma entonação singular: Sabina, você é uma mulher. Ela não compreendia por que ele lhe anunciava essa novidade no tom solene de um Cristóvão Colombo que tivesse acabado de avistar a costa de uma América. Só mais tarde compreendeu que a palavra mulher, que ele pronunciava com um ênfase especial, não era para ele a designação de um dos dois sexos da espécie humana, mas representava um valor. Nem todas as mulheres eram dignas de ser chamadas de mulheres. Aqui a gente tem já mais um exemplo das relações como elas se davam entre eles. Porque Thomas era casado com Teresa, tinha Sabina como amante e ela também foi amante de Franz. Vivemos os dois em escalas diferentes. Você entrou na minha vida como Gulliver no País dos Anões. E assim a gente vê que, apesar de tudo, as relações entre eles acabam modificando cada um deles individualmente. E para mim, os que mais se modificam, ou pelo menos os que são apresentados e a gente vai modificando o nosso pensamento em relação a eles, são Thomas e Teresa. Principalmente pela relação que eles têm com a cachorrinha deles, a Karenin. E aqui é importante dizer que, logo no início do livro, existe um spoiler de Anna Karenina do Tolstói. Para quem não leu o livro e ainda quer ler, talvez seja melhor tomar cuidado nos momentos iniciais da leitura. Esse romance acaba sendo retomado durante a nossa narrativa, porque é esse livro que a Teresa está carregando quando ela vai pela primeira vez na casa do Thomas. E como a primeira vez que ela viu o Thomas, ele estava com um livro, ela acaba tomando isso como uma ligação entre eles. E é por isso que quando ele traz a cachorrinha para dar de presente para ela, eles resolvem dar um nome que estaria dentro do livro Anna Karenina. Karenin nunca vira com bons olhos a mudança para a Suíça. Karenin detestava mudanças. Para um cachorro, o tempo não segue em linha reta. Seu curso não é um contínuo movimento para frente, cada vez mais longe, de uma coisa à coisa seguinte. Ele descreve um movimento circular, como o tempo dos ponteiros de um relógio, porque os ponteiros não seguem em frente loucamente, mas giram em círculos sobre o mostrador, dia após dia, seguindo a mesma trajetória. Em Praga, bastava comprar uma poltrona nova ou mudar um vaso de flores de lugar para que Karenin ficasse indignada. Seu sentido de tempo ficava perturbado. É o que aconteceria com os ponteiros se mudássemos sem cessar os números do mostrador. E foi assim que a cachorrinha, nesse intuito de sempre viver uma rotina, acabou dando para Teresa e Thomas um sentido maior de casal, de vida em família, além de dar para Teresa uma concretude na sua vida e para Thomas, no decorrer da narrativa, uma humanidade que ele talvez não tivesse tão profundamente antes. Bom, pessoal, essa foi uma brevíssima análise de apenas alguns pontos de A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera. Esse livro é infinito. Ele tem muito mais do que eu falei aqui. Para quem gosta de filosofia, esse é um livro muito interessante. Ele não é um livro para ser lido na adolescência, não só pelas questões de relacionamento que são bem profundas e podem ser lidas de maneira equivocada para quem ainda não passou por relacionamentos e também para quem está amadurecendo individualmente, e também porque as questões filosóficas podem deixar o livro um pouco devagar na leitura. Até os próximos vídeos.